1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 22. A palavra diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda a aparência do mal. Amém? Podemos assentar, por favor? Eu fui pastor, antes de ser um pastor assembleano, um pastor de uma igreja histórica, batista. E eu sempre acredito que a Assembleia de Deus é uma igreja bíblica, é uma igreja que tem um comprometimento com a causa do Espírito, e nós temos uma herança também. A Assembleia de Deus no Brasil, em especial, ela tem uma herança que veio da Igreja Batista, lá de Estocolmo, na Suécia, a Igreja Batista Filadélfia, que hoje apenas é o nome Igreja Filadélfia. Eu não sei quantos sabem disso, os primeiros missionários, e depois a segunda onda e a terceira onda de missionários que vieram dos países escandinavos. Alguns até que têm uma amizade com eles, como a família Bagster. Tenho conversado com o pastor Ailton, eu tenho colocado no meu coração o desejo de trazer um desses, quer dizer, o neto, né? São gerações antigas, é um pastor, um homem de Deus, o pastor Niels Bagster. Quem sabe, querendo Deus, ele não estará conosco. Mas por que eu estou introduzindo e falando isso? Porque nós lemos nessa noite um texto nas Escrituras que falam de conselhos apostólicos. Conselhos apostólicos. E a gente percebe que a igreja tem pegado alguns caminhos que não são legais. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a esta igreja, mas eu estou me referindo ao conjunto, à igreja como uma só, a igreja universal. A igreja universal, tá? A igreja cosmos, do grego, né? Toda ela. Alguns usam a palavra católico, mas eu prefiro manter a verbete grega. A igreja cosmo, a igreja que está no mundo, que tem uma missão no mundo. E aqui o apóstolo Paulo, ele inicia vários conselhos para a gente, e para mim esse conselho que abriu essa nossa leitura nessa noite, ele é importante para uma igreja pentecostal, para uma igreja que vive os dons do Espírito. E a nossa pastora, ela deixou aqui projetado, obrigado, regozijai-vos sempre. Sabe, ter uma alegria sempre não é uma atitude fácil, porque nós estamos sujeitos a dissabores. Tem dias que nós estamos mais felizes, tem dia que a gente não acorda com tanta alegria, com tanta disposição, com tanta felicidade. Mas nessa recomendação apostólica, e quem nos ensina aqui é o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, pela instrumentalidade do seu servo, o apóstolo Paulo, ele diz: regozijai-vos sempre. E a gente tem que entender para quem ele está dirigindo essa palavra. Evidentemente que havia um público primário, que é a igreja de Tessalônica. Mas o Espírito trouxe essa palavra para toda a igreja, porque essa palavra ela é canônica. Ela foi para a igreja de Tessalônica, mas ela é para a igreja em todas as eras da história, em todas as eras. Mas vamos pensar um pouco aqui em Tessalônica. A igreja de Tessalônica era uma igreja que sofria perseguições. E queridos, quando alguém está submetido a ondas de perseguição moral, financeira, manter a alegria não é uma atitude fácil. É uma atitude emocionalmente bastante complicada, porque a pessoa está sujeita aos dissabores, e os dissabores de agentes externos, de quem a gente menos espera. Jesus, no sermão escatológico dele, que está em Mateus 24, ele diz: sereis traídos por aquelas pessoas que vocês confiavam. E aqui a gente fica pensando que a igreja de Tessalônica, ela estava num momento de dificuldade, um momento de perseguição, um momento em que ela podia baixar a cabeça, que ela podia baixar a guarda, que ela podia se sentir triste, depressiva.
E por falar em depressão, a gente sabe que a depressão, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é a doença do século passado e trouxe ao século XXI. As pessoas estão cada vez mais entristecidas, profundamente na alma. E ele diz à igreja que é perseguida, ele diz a ela: regozijai-vos sempre. Não tem como baixar a cabeça, não tem como não ser feliz, porque o motivo da alegria de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, não eram as coisas que ele viviam, não eram os projetos pessoais, não eram os seus sonhos, não. Isso pode ser motivo de alegria, e o é muitas vezes. A gente celebra as vitórias da vida, as conquistas que nós efetivamos. Mas Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre. E quando ele usa o termo sempre, ele está dizendo que essa alegria, ela é motivada no Senhor. E aí me faz lembrar de Neemias, quando no momento da reconstrução dos muros de Jerusalém, no momento de perseguição, no momento de perseguição externa e interna, externa pelos árabes e interna pelos falsos irmãos, porque sempre ocorreu isso. A palavra do Senhor lá em Neemias é: alegrai-vos sempre, e ele diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força, é uma força motivacional, é uma força que nos levanta e nos coloca de pé. Davi, no Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, e tem a versão antiga e eu gosto dela: vamos, vamos à casa do Senhor. Estar na casa de Deus é um lugar de delícias, de alegria, é fonte de felicidade. Não por conta de nós mesmos, nós devemos alegrar uns aos outros, mas o motivo dessa felicidade, dessa alegria, não é a nossa comunhão, não é o nosso ajuntamento, mas o motivo de na casa do Senhor estarmos alegres é a presença de Deus entre nós, é a presença do Espírito. E o Espírito, ele consegue tirar um coração triste e calar a tristeza e fazer com que aquele coração triste seja um coração feliz no Senhor. A poesia das traduções de Jó, na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a versão mais usada no histórico do evangelical no Brasil, tem uma expressão, é claro que é poesia, queridos, isso foge à ideia da exegese, mas a poesia, ela faz parte do canon. Deus é um Deus poético. Em Efésios 2:10 diz: nós somos feitura sua. A palavra no original grego é: nós somos poema de Deus, nós somos uma poesia de Deus. E lá em Jó, falando da tristeza, na narrativa poética, ele diz assim: e na sua presença a tristeza foge, salta de alegria. É claro que ali tem uma história, um contexto, mas não deixa de ser verdade a poesia, não deixa de ser verdade essa aplicação. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais são as suas crises existenciais, eu não conheço todas as suas frustrações, talvez eu tenha intimidade com um ou outro para entender alguns projetos que não deram certo, mas eu quero dizer para você, a sua vida é um plano de Deus, é um projeto de Deus, e a sua vida dá certo no Senhor, e a fonte da sua alegria é Deus, é Deus, é Deus. E como Igreja Assembleia de Deus, esta é a nossa insígnia. Não é a insígnia apenas dos gritos de glória a Deus e aleluia. Me lembro quando crente batista, minha primeira experiência com a Assembleia de Deus. Me converti na cidade de Salvador, Igreja Batista Bereia, uma igreja tradicional, que não acredita nos dons do Espírito. E os meus pais na fé, o sargento José do Exército e a psicóloga irmã Márcia, tão queridos, porque pais na fé, discipuladores, são tão amados. Eles disseram:
eles tinham sido presbiterianos, vieram para a Igreja Batista e amavam a Assembleia de Deus. É os caminhos de Deus, é as fontes da alegria. E ele nos levou a uma igreja pentecostal. Era a Assembleia de Deus, em Canabrava. Canabrava é perto do estádio do Vitória. É um bairro carente, um bairro pobre, entre aqueles bairros pobres da cidade do Salvador, na Bahia. E como um crente batista, pastor Ricardo, eu fiquei assustado com a Assembleia de Deus. Porque era tanta glória a Deus, aleluia, era tanto pula, era tanto choro, era tanto urra. E aquilo tudo era para mim novo. E como era novo, aquilo para mim era meio louco. Fugia a normalidade do culto, a liturgia do culto a qual eu estava acostumado. Mas algo lá dentro, pastor Sami, no profundo do meu coração, era aquecido pelo Senhor. Me faz lembrar de quando Jesus ministrava a palavra no caminho de Emaús. E diz os discípulos, depois que eles reconheceram o Senhor, depois da ceia, eles disseram assim: quando ele ministrava a palavra, quando ele falava, não nos aquecia o coração. E eu sentia isso naquela igreja, naquela liturgia tão alegre, tão feliz, naquele marco pentecostal. E eu quero nessa noite dizer, a igreja aqui neste lugar, e agora eu me refiro a esta igreja, eu me refiro a vocês, a nossa insígnia, a nossa marca maior é a alegria no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Nós não podemos perder essa insígnia. Nós não podemos perder essa evidência do que é o pentecostalismo. Não podemos. Estamos sujeitos pela internet a novos fenômenos, mas nós devemos manter de pé a nossa chamada, o nosso comprometimento. Nós devemos saber que o nosso culto, ele é motivado por alegria. O nosso louvor, ele deve ser entregue o melhor louvor, o mais alegre, o mais feliz. Os músicos, os cantores devem entregar toda a alegria, a êxtase da alegria. Os que oram devem tributar ao Senhor com alegria todas as suas orações. Os que pregam com fervor, os que ouvem a palavra com aquecimento do Espírito. E este é o conselho de Paulo a Tessalônica: alegrai-vos sempre. Não baixe a sua cabeça, não deixe sucumbir pelas crises da vida. Eu já falei do dito do meu querido Nordeste, que é um dito também aqui da região de vocês, porque todos nós no final somos sertanejos, seja eu lá da Caatinga, né? Ou seja vocês aqui do sertão do Goiás, do torrão da Terra Vermelha. Nós dizemos, e por certo vocês conhecem: pé de galinha não mata pinto. Pé de galinha não mata pinto. Não se deixe sucumbir. Levanta a tua cabeça. E para não ficar no dito popular, e a gente ir para o segundo ponto, eu me lembro de Davi. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Passe por favor para o próximo versículo, pastora. Sabe, parece que o Espírito, de uma maneira estrutural, porque o Espírito, ele tem estruturas, ele tem um método, e o método do Espírito é o melhor, o Espírito da palavra. Ele diz: alegrai-vos, e logo adiante ele diz o quê? Na alegria ele disse uma alegria sempre, alegrai-vos sempre. E agora ele diz: orai o quê? Sem cessar. Muita gente já olhou esse versículo e achou ele contraditório. Muita gente já leu esse versículo e disse: é impossível alguém fazer isso. Mas quando eu leio os Salmos, e quando eu vou para o original, para o hebraico, eu percebo, entre N salmos, que é uma expressão que repete, e salmos são orações, são canções, são orações cantadas.
Tem uma expressão que repete e ela nos faz entender esse conselho de Paulo à igreja de Tessalônica. A expressão lá do hebraico é amin tefilar, que é traduzida no Salmo 104:9, eu faço oração, mas que no original hebraísta quer dizer eu sou a oração. Eu sou a oração. É por isso que Paulo diz: orai sem cessar. É uma vida de dedicação, é uma vida entregue, é um sacrifício vivo no altar do Senhor. Você está orando em todo o tempo, porque a tua vida pertence ao Senhor. E você não ora simplesmente porque tu abre a tua boca ou fala com a tua mente, mas tu ora porque dentro de ti habita o selo da redenção, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que oramos sem cessar. Não oramos sem cessar porque somos grandes intercessores. Não oramos sem cessar porque nós temos diploma de joelhos calejados. Não, nós oramos sem cessar porque o Espírito habita dentro de nós e Ele nunca nos deixa sem intercessão. Quando você estava perto de sucumbir, quando a carne, o expediente da carne estava para entrar, quando o laço do passarinheiro estava armado para prender você, ali estava os gemidos inexprimíveis, ali estava a intercessão do Espírito, sempre orando por você, intercedendo ao Pai: cuida do meu filho, cuida da minha filhinha, ó Senhor, não permita que ele caia, fortalece o seu coração, faz com que ele se alegre no Senhor, não permita que essa angústia, essa tristeza, faça ele sucumbir, faça ele ter uma reviravolta, coloca-o de pé na tua presença. E eu não sei quais são as palavras, mas o apóstolo Paulo que diz que segundo a vontade de Deus, ele intercede por nós. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Pastora, por favor, passa para o próximo ponto. Sabe, vivemos um período de ingratidão. A ingratidão, ela é cruel. Porque a ingratidão, ela torna tudo obrigação. A falta de gratidão, ela torna tudo obrigação. Estava vendo um meme e um pai dizia para o filho que se formou: você não fez mais do que a sua obrigação. E a mulher olhava para o marido, que era provedor da casa, e dizia: você não fez mais do que a sua obrigação. Parece interessante, parece que dá para a gente rir, mas lá por detrás disso esconde uma inverdade. Não, obrigações existem, rotinas existem, mas a gratidão, ela faz parte de tudo. A gratidão, ela nos coloca de pé. A gratidão nos faz humilde. A gratidão faz reconhecer que nós precisamos uns dos outros. A gratidão faz nos entender que Deus pode usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E aqui na igreja de Tessalônica, Paulo está dizendo àquela igreja, talvez ela era ingrata com o apóstolo, ou com a liderança da igreja lá, mais um pouco adiante, a gente não leu esse texto, mas ele diz, olha os guias, os líderes de vocês, talvez fossem ingratos com os discipuladores, e aqui Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não é o masoquismo, não é dizer, eu sou feliz porque sofro, não. É dizer ao Senhor, eu não estou entendendo nada, algumas coisas eu não consigo compreender, mas eu não deixo de ser grato ao Senhor por tudo. Jó tem frases lindas. Jó, ele diz assim, ainda que ele me mate, porque a vida e a morte estão no poder das mãos de Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei, e por certo ainda o verei,
levantarei no meu próprio corpo e verei ao meu Redentor, porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Isso é gratidão. E a gente agradece uns aos outros, não porque a gente depende uns dos outros, mas porque a gente depende de Deus e Deus usa quem Ele quer. Eu estava, alguns anos atrás, como pregador, em Taguatinga, na rodoviária de Taguatinga. Tinha vindo do norte de Goiás, desci do transporte, esperava um carro para ir à igreja. Estava ainda no horário, faltava meia hora. Estava com um terno bonito, a cara da Assembleia de Deus, um sapato novo, de couro, talvez estilo Franca, só para você entender o meu simbolismo. E chegou até mim um jovenzinho, coisas de cidade grande, Goiânia, Salvador, Brasília, Taguatinga, né, o DF. E ele disse para mim: moço, eu estava lanchando antes do carro chegar. E ele disse: moço, deixa eu engraxar seu sapato. O sapato estava limpo, estava indo para o culto, eu era o pregador. Eu olhei para ele e disse: menino, o sapato está limpo. Ele disse: deixa eu limpar o seu sapato. Eu falei: menino, eu já te falei, o sapato está limpo. E ele: por favor, deixa eu fazer isso. Sabe, quando ele pediu por favor, eu sempre aprendi com minha maninha, como diz os baianos, que a gente tem que se render quando alguém pede com humildade. Eu falei: limpa. Ele disse: não, só vou passar um pano e a escova. E ele pegou o sapato, colocou ali aquele sapato tão bonito que eu tanto gostava. E ele, fez o serviço dele. No pé esquerdo, no pé direito. Ele olhou para mim e disse: moço, valeu, estou indo. Não me pediu nada em troca, não me pediu um trocado, um dinheiro, nada. E eu olhei para ele e disse: ô menino, volta! Não sei se é a estratégia dos candangos, do povo de Brasília, mas eu estava profundamente tocado por aquilo que eu estava vivendo naquela hora. Eu ia pregar a palavra de Deus, e Deus usa todas as situações para mexer com a nossa sensibilidade. Deus não anula a nossa alma. E eu olhei para ele: volta. Ele voltou. Ele disse: eu já terminei meu expediente, o senhor é o último, eu tenho que voltar para casa para dar o dinheiro à minha mãe. Eu via que era um jovem trabalhador. E eu olhei para ele e disse: vamos lanchar comigo, pede o que você quer, vem comer comigo. E ele foi comendo ali comigo. Era uma jornada cansativa de um engraxate. Você está entendendo o que eu estou falando? Depois que ele lanchou, ele disse: obrigado, moço, estou indo. Eu disse: não terminou não. E peguei uma nota melhor de dinheiro da carteira e dei para ele com gratidão. Disse: aqui está. Ele falou: mas o sapato estava limpo. Ele disse: mas eu precisava de uma lição. E ele saiu, e os meus olhos encheram de lágrimas no meu jeito frio de ser. Eu disse: ali está indo um grande líder de Deus. Não falei nada de Deus para ele, porque eu senti a presença de Deus naquele momento, naquele encontro. Você pode entender? Eu estava mais grato a Ele pelo que Ele fez por mim do que o que eu ia fazer por Ele. É isso que faz a gratidão. A gratidão, ela abre uma dimensão espiritual para coisas que a gente não está entendendo. E a gente precisa entender, como igreja, neste lugar, que a gente precisa ser grato a este púlpito, ao pastor que vai ao monte, aos nossos pastores, aos nossos discipuladores, gratos uns aos outros. É um trabalho de sacrifício, existem sacrifícios aqui. A gente fala que tudo é graça, sim, tudo é graça, é verdade. Foi o favor imerecido de Deus, mas isso não anula um custo, há um custo. Há algo a ser feito, há algo a elaborar-se, há um serviço ministerial. E se a gente não aprender a ser grato, a gente faz disso aqui uma obrigação. E a gente nunca deve vir à casa de Deus por obrigação, porque quando você vem à casa de Deus por obrigação, primeira coisa, você perde a alegria do culto. Segundo, você não tem motivação para orar.
Você não percebe que o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis e você não entende nada do que Deus está protegendo a você pela intercessão. Então aí vai, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E quando você é grato, portas espirituais vão sendo abertas, portas de honra. Eu louvo a Deus pela vida da igreja Assembleia de Deus em Vila Brasília, pela recepção de vocês para comigo, pela recepção do ministério. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Eu oro por vocês. Eu preciso de vocês. E essa gratidão, ela abre portas. Eu estava num ministério maior, por falar em estruturas ministeriais do que esse. Mas algo da mão de Deus disse: não é aqui o lugar. E me trouxe para este lugar. E aqui com vocês, sabe, eu me sinto em casa. Eu me sinto, o pastor Ailton chegou para mim e disse: você ficará com a gente? Na questão do discipulado, eu disse: eu vou fincar raízes. A não ser que Deus não queira. Mas eu quero estar com vocês, construir uma história. E a gente precisa ser grato. Eu tenho uma história de outros ministérios, uma história de outras cidades. E eu sou tão grato por todas essas cidades onde eu passei. Pelo Brasil, sabe? Eu sou grato até pelas ingratidões. Porque as ingratidões me fez entender que o meu louvor é tributado a Deus e não aos homens. Passa, por favor, pastora. Então, uma gratidão, ela nos motiva. E nos motiva para quê? Nos motiva para um poder maior. Porque ingratos eles são, eu chamo ingratos de bajuladores. Me perdoe a exortação, tudo bem? E não tem coisa pior no meio pentecostal que a gente busca avivamento do que o quê? Bajuladores. E eles existem, sim ou não? Sim, eles existem. E Paulo, ele vai continuando pela ordem do Espírito, método do Espírito, e o método do Espírito, o plano do Espírito é infalível. Ele diz aí: não extingais o Espírito. E para mim o Espírito, ele tem fogo em duas frentes. O fogo do Espírito, ele tem duas frentes. A primeira frente do fogo do Espírito é a palavra de Deus. O fogo é a palavra. Porque sem a palavra existe fogo estranho. E o fogo estranho, ele está em muitos cultos, em muitas liturgias, em muitos púlpitos. É o fogo da fama, da ostentação, da celebridade, da ortodoxia, sem a graça do Espírito. E o fogo do Espírito, ele nos faz entender uma coisa: que a letra da palavra é vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na tua palavra. É o fogo da palavra. E aqui eu quero falar que a Bíblia, ela é literal. Não existe alegorias. As promessas de Deus são reais. Deus tem promessas para com dois povos e juízo para com um contingente. Primeiro, Deus tem promessa para com Israel, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez promessas a Israel, Ele zela por sua palavra para cumpri-la. Ele não tirou Israel da promessa, Ele não cortou a Israel. Tem igreja nas suas tradições, em suas exegeses, que diz: Deus rasgou a Israel. Não, Ele não rasgou a Israel. Deus é fiel. Lá em Timóteo, Paulo diz: Ele é fiel, ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel com Israel. Existem promessas com Israel. E aqui eu paro um momento,
Porque as redes sociais nos influenciam para negar o fogo do Espírito na palavra. As pessoas olham para o Apocalipse e inventam N coisas. No nosso meio pentecostal, no meio neopentecostal, nas igrejas históricas. E olham lá e dizem, não, olha, isso não existe. Não existe milênio. O Apocalipse é uma grande alegoria. Eu tinha um professor, Clóvis Torquato, professor de grego. É pastor lá no Paraná hoje. E ele dizia, João estava cheio de vinho, bêbado, quando escreveu o Apocalipse. E olhava para a cara dele e ficava com raiva, uma ira, sei lá, uma ira santa. Ira não é pecado, é um sentimento, você me entende? Irai-vos e não pequeis. Mas eu não fiz nada pelo Torquato. A provocação dele não era comigo. A provocação do Clóvis Torquato era com Deus, porque o autor da palavra é o Senhor. E ele teve uma doença na coluna muito grave. Ele foi para uma igreja batista que estava vivendo uma renovação espiritual, uma igreja tradicional. E quando ele estava lá, tinha um irmão fazendeiro, um fazendeiro milionário, cheio do poder de Deus, que hoje mora na Flórida, em Miami. Ele olhou para o Torquato e disse, o que é que você tem? Ele estava ali entravado de dores. E ele pegou o óleo e ungiu ao meu professor, que disse que João estava cheio de cachaça, de vinho, e escreveu grandes ilusões no Apocalipse, que aquilo não era literal, era uma grande alegoria, era um sonho de alguém bêbado, de alguém perseguido. E ele colocou a mão na cabeça dele, colocou a mão nas costas dele e disse, pula, salta, porque hoje você é curado. E aquele reverendo batista tradicional foi curado e foi cheio do Espírito Santo. Há poder, há fogo, na onde, queridos? Na palavra. Vocês estão me entendendo ou não? O fogo da palavra. E a gente precisa disso. A gente precisa voltar a isso, ao fogo da palavra. E a palavra, ela aquece os nossos corações. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu oro todos os dias. Eu sou apaixonado pela Bíblia, desde tenra idade. Eu já li vários livros. Eu sou a gente chama uma linguagem acadêmica, rato de biblioteca. Na Universidade da Bahia, se você for ver, tem lá na Universidade do Seminário, tem lá o meu nome. Esses dias eu estive no seminário, fui lá na biblioteca Aldrich Schutz, e aí fui ver aqueles cartões, né, dos livros. Aí tinha lá Luiz Cláudio. Mas esses livros só enchem isso aqui. Mas a palavra, ela enche isso aqui. E eu me lembro que eu sou filho de pobre, que chegou um dos pregadores missionários nossos, que está hoje lá em Dallas, no Texas, Joel Peixoto. Ele disse, eu quero conhecer a sua biblioteca. A minha biblioteca era pública, era da universidade, as pessoas que me emprestavam. Eu não tinha dinheiro para isso. Mas ali estava a minha Bíblia. E o meu irmão, o João Reis, que um dia pregou aqui, disse, vem cá no quarto, vem ver a biblioteca dele. Aí o João, sabiamente, disse, a biblioteca dele é a palavra de Deus. E é verdade, queridos. E quando eu pude ter livros, eu tive livros quando eu era missionário aqui. Uma estrutura da igreja na Inglaterra me deu algumas dezenas de livros, para não dizer centenas. E quando eu mudei do norte para o sul de Goiás, eu peguei a minha coleção de livros e doei para o Seminário Batista de Séries. Doei todos os meus livros. E disse, eu não preciso disso. Por favor, me entenda o que eu estou falando. Eu preciso de quê? Do Espírito da palavra, do fogo da palavra. E quando eu estava em Feira de Santana, e o Senhor me trouxe para aqui, Deus falou comigo, pega os teus livros. Eu tinha uma coleção, porque agora me tornei professor de teologia lá nas Assembleias de Deus. E Deus falou comigo, doa todos os teus livros. E aí os alunos, colegas pastores, pegando as Bíblias especiais,
Aí cada um, eu cheguei para um pastor, um amigo meu, o pastor José Menezes, ele falou, não, você é um professor, leva os teus livros. Eu disse, ele me mandou eu viajar leve. Ele mandou eu sem ensinada, porque ele vai cuidar de mim. Talvez você me ache que eu sou louco. Talvez você não compreenda a dimensão do que eu estou falando aqui. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa do poder da palavra. A igreja precisa da palavra, a igreja tem fome da palavra. Se as ovelhas estão fracas, elas estão fracas porque não comem a palavra. Abre a tua boca e eu encherei. Você precisa comer a palavra, se alimentar da palavra. Ela não nos deixa raquítico, ela nos fortalece, nos prepara. E a gente precisa se preparar. A igreja precisa entender que a gente tem uma missão muito grande. O Espírito Santo tem falado comigo sobre esta igreja. Eu sei que tem falado também com cada um de vocês, porque a Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele tem falado com cada um. Ele não fala exclusivamente comigo, mas quando ele fala comigo, ele diz, eu tenho algo com esta igreja. E quando eu olho os nossos pastores aqui, eu olho com amor. Eu vejo que Deus tem uma promessa para cumprir. Lembra que eu falei que Deus ele é fiel a Israel? Só que Deus, além de fiel a Israel, Ele é fiel a quem? A igreja. E a igreja somos nós. Se Ele fez promessas a Israel, e Ele zela para cumprir essas promessas com Israel, Ele também fez promessas para nós. Há promessas de Deus para cada um de nós. Talvez uma promessa na palavra, talvez uma profecia, talvez um sonho que Deus deu, mas se Ele acalentou no teu coração a promessa, espera no Senhor, porque diz lá em Gênesis e repete lá em Josué, nenhuma boa palavra de Deus, promessa dita, deixou cair por terra, mas tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele quer cumprir promessas em nosso meio. Talvez a gente olhe para as marcas do tempo, talvez a gente olhe para as angústias passadas, por os traumas que vivemos, e a gente diz, não tem mais jeito. Mas a nossa esperança não está nas coisas dessa vida. A nossa esperança está no Senhor. Eu já contei para vocês e falo com muito carinho, quando o pastor José Clarimundo, lá na igreja do Templo da Glória, olhou para mim e para o pastor Ailton e falou uma frase, eu recebi como profecia, porque ele é o nosso líder, um servo de Deus. E aquilo no meu coração afagou o meu coração, afagou os meus sentimentos. O pastor Clarimundo disse assim, fica com o pastor Ailton. Pastor Ailton, fica com ele. Sabe, isso é encontro. E aqui eu paro um momento para falar para você que a gente tem encontros marcados, sim ou não? A gente às vezes marca um encontro com alguém para negócios, para amor. Mas quer que eu fale uma coisa para você? A maioria dos bons encontros, eles são inesperados. Na hora que a gente menos espera, Deus marca um encontro, Deus libera uma palavra. Talvez a pessoa que você ame, a pessoa que você casou, a pessoa que é seu amigo, foi encontrado no momento que você menos esperava. E aqui eu me lembro da minha esposa, da Manuela. Eu fui pregar na igreja dela. Pastor era meu amigo, pastor Davi Miranda, homônimo daquele pastor, daquela igreja pentecostal, da igreja Batista Maranata, Gandu, perto de Ilhéus. E eu já tinha ido lá pregar algumas vezes em congressos. E agora eu voltei e eu vi uma moça que eu não tinha visto entre as moças das outras vezes. Eu era solteiro, acabava olhando para as moças. E agora eu vi aquela moça. Eu disse, não, ela é diferente. Ela estava no louvor, liderando, né? E meu coração aqueceu com ela. E depois eu estava numa casa hospedado de uns amigos. E aí quem é que chega na casa dos amigos? A Manu. Porque ela era discipuladora da noiva do meu amigo que estudava no seminário comigo, o pastor Anderson Barreto. Aí ela disse, olha, ela é minha discipuladora.
E foi um encontro inesperado. E é assim que Deus faz. Deus tem marcado encontros conosco, há um encontro muito grande. Há um encontro do Espírito com esta igreja. Talvez na hora que a gente menos esperar. Eu estava no Recanto da Bênção em Salvador. E ouvi um testemunho de alguns missionários. Era uma reunião de pastores da cidade do Salvador, da Associação de Ministros Evangélicos. E ali tinha um irmão argentino. E aquele pastor argentino, ele dizia, ele era de uma cidade, eu acho que era Resistência, não me lembro bem o nome da cidade, eu acho que é esse mesmo. Ele contava um testemunho, pastor, que a igreja estava há 18 anos vivendo uma realidade de apatia. E ele orava, e ele esperava algo acontecer, e as coisas não aconteciam, e no coração dele tinha frustrações, tinha promessas que não se realizavam. E de repente, num encontro inesperado, o encontro do poder de Deus, havia uma irmã que era cega. E às vezes, oh, quão bom é os milagres, meu querido. Os milagres, eles são prova da presença de Deus entre nós. E ele estava ali costumeiramente fazendo as suas rotinas de oração, o culto de oração. E ele ali orando, clamando, as pessoas clamando. Daqui a pouco ele vê um aleluia mais entusiasmado. Ele vê algumas pessoas no meio ali do grupo pequeno, alegres, felizes, pulando. E aquilo começou a contagiar todo mundo. E aí aquela irmã deficiente visual veio correndo à frente, ele preocupado para ela não cair. E ela disse, eu fui curada, eu enxergo. Era um encontro do Espírito para avivar aquela igreja. E a partir daquele momento, a história daquela igreja nunca mais foi a mesma. Ela marcou o avivamento também na Argentina. Ela aumentou, multiplicou os seus discípulos. Deus levantou missionários para outras nações daquela igreja. Porque o Espírito, ele tem marcado um encontro com cada um de nós. Olha bem aqui para mim, por favor. O Espírito Santo não usa agenda, mas ele tem um encontro marcado. O Espírito Santo não usa relógio, mas ele não erra a hora em que ele tem algo para fazer. Passa, por favor, pastora. Glória a Deus. Já estamos encerrando. Então não apague o Espírito. Amém, queridos? A gente precisa levantar. Eu quero ficar por aqui por conta do horário. Ainda um outro versículo. Esse tipo de mensagem a gente chama de mensagem textual. É a mensagem mais fácil que tem. Era a mensagem que Spurgeon fazia. Charles Spurgeon, né? Ele pregava simples e se tornou o príncipe dos pregadores. Simples não é simplório, simples é para todo mundo entender. E aqui eu quero fechar com esse ponto, porque para mim é importante, quanto à Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, não desprezeis o quê? As profecias. Na carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: quero que reavives em ti o dom de Deus, colocado pela imposição das mãos do presbitério. Quero que reavives, quero que você lembre das profecias que há acerca de ti, e lute por elas, boa milícia. Quero que você lembre da fé que teve em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Eu amo a palavra memória na cultura judaica, porque a palavra memória, o verbo é zakar, da onde vem o nome Zacarias, lembrado do Senhor. Eu amo isso porque é a minha área em história que eu estudo. E a palavra Zaká, ela começa com Zaim, com a letra Zaim, a 7ª letra hebraica, o Zaim. E o Zaim, ele tem um simbolismo na poesia judaica, que é a rosa e a espada.
a rosa e a espada. A profecia, ela tem uma poesia, a rosa, mas ela também tem um embate, ela tem uma espada. Amém? A rosa mantém viva a nossa memória olfativa, o bom cheiro das rosas. E a espada mantém viva em nós as lembranças das pelejas do Senhor. E muitas vezes nessas pelejas ficam em nós o quê? Cicatrizes. Já estou encerrando. O apóstolo Paulo disse assim: que ninguém mais me incomode, ninguém mais me importune, porque eu trago em mim as marcas do Senhor. Fica de pé, por favor, deixa eu orar contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui são conselhos. E a gente precisa de conselhos, sim ou não, igreja? Conselhos o quê? Apostólicos. Se eu fosse colocar um tema, eu colocaria conselhos apostólicos para a igreja. Será que foi só para Tessalônica? Não. Foi para a minha vida. Quem recebeu essa palavra? Quem recebeu? Feche os seus olhos. Deixa eu orar com você. Senhor, nós temos promessas do Senhor em nós. O fogo da palavra, a promessa da profecia do Senhor, a profecia da palavra, dos dons do Espírito. Oh Senhor, não nos permita ser ingrato. Pai, faz com o nosso coração seja um coração sensível à Tua presença, grato ao Senhor, que a gente lembre, que a gente traga à memória aquilo que pode dar esperança, que a gente faça igual ao nosso cântico. Oh, quantas bênçãos, quantas fez, você verá quantas Ele já fez. Sim, o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que intercede por nós, com Teu Espírito, com gemidos inexprimíveis. Não nos deixa cair, não nos deixa sucumbir a este século vil, não nos deixa sucumbir à apatia. Faz um encontro, marca um encontro, que pode ser nas casas, nas madrugadas, nas ruas, nesta igreja, e nos enche, até que em nós não ache espaço para mais nada que não seja o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, podemos assentar, meu pastor. Glória a Deus, meus pastores, cantando.